Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Nessa noite, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Glória a Deus. Podeis assentar, os que estão de pé. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quero também aproveitar a oportunidade para agradecer aos irmãos pelas orações, pelas intercessões que fizeram por nós. Acho que todos sabem que na semana passada eu passei mal e precisei ir ao hospital. E eu creio que Deus escutou a oração de cada um que aqui está. O tema da mensagem dessa noite é bênçãos onde menos esperamos. E nós temos vivido isso, queridos. Bênçãos onde menos esperamos. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 28. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 28. Como dito, eu estive na sexta-feira no hospital de Planaltina. E assim que eu cheguei lá, há poucos minutos, a Anne chegou também com a sogra dela. E naquele momento o Espírito Santo me incomodou. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo? Eu nunca tive problema de pressão, nunca tive qualquer outro tipo de problema nesse sentido. E naquele dia eu vinha do plano e meu braço começou a adormecer, eu comecei a sentir fortes dores no peito. E eu falei, preciso ir ao hospital. Alguma coisa está acontecendo. Peguei, busquei minha esposa, deixei meus filhos com minha avó, minha tia e fui ao hospital. E aonde menos esperamos, Deus nos mostra algo. Mas é preciso que nós estejamos com os olhos e ouvidos espirituais abertos para saber o que o Senhor quer falar conosco em cada situação. E depois de alguns minutos, como disse, a Anne chegou com a sogra e ela estava sentindo muita dor. Ela gritava no hospital e eu falei para Alice, dá um apoio para a irmã. Vai lá, faça uma oração. E depois que eu pedi isso a Alice, eu fiquei um pouco angustiado, porque quando nós estamos sentindo dor, geralmente nós queremos ficar sozinhos, nós queremos ficar ali, naquele momento, só gritando por socorro. Mas eu falei isso para Alice. E naquele momento a Alice e a irmã Anne começaram a orar. E aquela irmã começou a falar em mistérios dentro daquele hospital. E eu falei, Senhor, onde menos esperamos, as suas bênçãos, a sua presença se faz presente. E não tinha hospital naquele momento, encaminharam ela para o hospital, a UPA da estância. E ela comentou com minha esposa, ao chegar no carro, falou assim, irmão, não sei se foi o remédio que eu tomei antes de sair de casa, mas eu já estou me sentindo melhor. E eu creio que foi por conta das orações, foi por conta da oração que elas fizeram naquele momento. E por isso o tema dessa palavra, bênçãos aonde nós menos esperamos.
Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas, diga todas, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, digam amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, diga o seu propósito. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, muitas vezes nós estamos enfrentando momentos difíceis em nossas vidas. E nós perguntamos o motivo de tais provações. Eu me atrevo a dizer que muitas vezes, mas sempre, o crente está passando por alguma situação, por alguma provação. E nós nos perguntamos o porquê de tais provações que estamos vivendo. No entanto, a Bíblia vai nos ensinar que mesmo nas circunstâncias mais adversas, Deus pode nos revelar suas bênçãos de maneira surpreendente. Mesmo nas situações mais adversas, Deus pode nos revelar as suas bênçãos de maneira surpreendente. Ele transforma situações de sofrimento em oportunidades de crescimento e vitória. Eu vou repetir, ele transforma situações de sofrimento em oportunidades de crescimento e vitória. Naquele momento nós estávamos passando por uma situação de sofrimento. Mas hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, nós estamos aqui para cantar o hino da vitória. Talvez aquela doença naquela sexta-feira poderia ter me acometido, poderia ter acometido a sogra da Anne, mas nós estamos aqui para dizer que o Senhor é Deus. Aleluia! E eu quero examinar com os irmãos 5 exemplos bíblicos onde as bênçãos surgiram nos lugares menos esperados. Porque não adianta eu falar para os irmãos aqui que a situação que o irmão está vivendo, talvez você esteja olhando para a situação em que você se encontra e diga para mim, não vai ter jeito. Não tem mais jeito. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer que a última palavra é dEle. A última palavra é dEle. Eu não sei o que o médico te disse, eu não sei o que o juiz te disse, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que a última palavra quem dá é Ele. Ai, chorecai. Bênçãos aonde menos esperamos. A prisão de José levou ao governo. Em Gênesis, no capítulo 45, no versículo 1 a 8, vai nos mostrar uma circunstância adversa que José estava vivendo. E a primeira circunstância foi a traição dos seus irmãos. Queridos, José foi vendido como um escravo pelos seus próprios irmãos, em um ato de profunda traição e dor. Queridos, talvez você sofreu uma traição. Eu não sei, mas o Senhor sabe.
E eu quero te dizer essa noite que é para crescimento. É para crescimento. É na circunstância adversa que o Senhor vai te fazer crescer. A segunda circunstância adversa que José passou foi a prisão injusta. Eu creio e eu imagino que José, após ter sido vendido pelos seus irmãos, estava numa tristeza profunda. Com o sentimento de ser traído por alguém em que depositamos confiança. Geralmente nós depositamos confiança nos nossos irmãos. E José foi traído pelos seus irmãos. E quando José viu uma luz no fim do túnel, ele é acusado falsamente pela esposa de Potifar. José foi lançado na prisão, um lugar de aparente desespero. Mas tudo aquilo precisava acontecer para que então viesse a ascensão ao poder como governador do Egito. E diante daquela circunstância adversa, o Senhor cria situações para que José comece a interpretar sonhos. Talvez se José não tivesse sido preso, José não teria interpretado o sonho daquele copeiro. José não teria interpretado o sonho daquele padeiro. E consequentemente José também não teria interpretado o sonho de Faraó. Mas aquela situação que aconteceu de extremo sofrimento e dor, de injustiça, uma situação adversa, foi a ferramenta que Deus utilizou para usar José como governador no Egito. E José foi usado como governador e responsável por salvar o Egito e a sua própria família da fome. Olha só, queridos, o que aconteceu com José e aonde Deus levou José. Por isso eu quero te dizer nessa noite que independente da circunstância que você está vivendo, acredite, creia que o Senhor está te preparando para algo maior. É preciso ter fé, queridos, é preciso olhar com os olhos da fé. Jó também passou por circunstâncias adversas, mas as perdas de Jó terminaram em bênção dobrada. Jó teve um sofrimento intenso. Jó perdeu bens, Jó perdeu a família. Jó no capítulo 1, no versículo 13 ao 19, vai dizer que Jó perdeu todos os seus bens e filhos em um único dia. Uma tragédia inimaginável aconteceu na vida de Jó naquela ocasião. Jó também foi acometido por doença e dor. Além das perdas materiais, Jó foi acometido por uma doença dolorosa e debilitante. Mas o Senhor depois restaurou e abençoou a vida de Jó. Deus restaurou ele, dando a Jó tudo em dobro, abençoando com a vida longa e próspera. Que situação era aquela de Jó? Que situação era aquela de José? E às vezes nós reclamamos
No culto de domingo passado, eu disse esse salmo várias vezes. O que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor de quantos benefícios o Senhor tem feito por mim? O que darei eu ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Outro exemplo é Davi. Davi encontrou honra através da afronta de Golias. Davi foi desprezado, foi desafiado pelo Golias. Primeiro, em Salmos, no capítulo 17, no versículo 42 ao 44, vai dizer que Golias desprezou Davi, considerando-o apenas um jovem pastor sem experiência em batalha. E aí vem o pior. Golias afronta ao Deus de Israel. Golias blasfemou contra o Deus de Israel, provando a ira e a coragem de Davi. E diante daquela circunstância adversa que Davi estava vivendo naquele momento, diante daquele gigante, o Senhor dá vitória e honra a Davi. Aleluia! O Senhor dá fé, Ele dá coragem a Davi. Diante da circunstância adversa, o Senhor o ama com sua fé. E Davi enfrenta Golias com uma funda e 5 pedras. Eu não sei qual é o tamanho do gigante que está diante de ti nessa noite, mas eu sei que o Senhor vai te amar nessa noite. E esse gigante vai cair. E esse gigante vai cair. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Os gigantes que estão assolando a sua vida, os gigantes que estão te fazendo parar, te paralisar, sejam eles, como a pastora Lília disse aqui, externos ou internos, eles vão ter que cair. Aleluia. Assim como Davi, Paulo também encontrou graça em meio à adversidade. O espinho na carne de Paulo trouxe nova graça. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7 e 9, vai dizer que Paulo tinha um espinho na carne. Paulo enfrentou um espinho na carne, uma aflição persistente que o atormentava. Eu não consigo mensurar o que Paulo estava passando naquele momento, mas eu sei que era uma situação adversa. E Paulo suplica por alívio. Ele implora a Deus por 3 vezes para que removesse o espinho da carne. E o Senhor vai dizer: Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Há uma resposta divina para a adversidade que Paulo estava vivendo. Deus responde a Paulo: a sua graça era suficiente, que o seu poder se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. Paulo aprendeu a gloriar-se nas fraquezas, pois através delas o poder do Senhor se aperfeiçoava. Aleluia.
É na nossa fraqueza, queridos, que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em nossas vidas. Diga ao Senhor que você está fraco. Diga ao Senhor: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu sou dependente de Ti. Sem Ti eu não sou nada, sem Ti não sou ninguém. Eu não consigo, Senhor. E você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida. A prisão de João também resultou em uma revelação poderosa. João ficou exilado em Pátimos, na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João estava vivendo naquele momento uma circunstância adversa. João foi isolado, sofreu um isolamento, solidão, uma condição aparentemente desfavorável, porque é isso que nós estamos passando, é aparentemente desfavorável. Aparentemente. E aí então João recebe uma visão gloriosa durante o seu exílio. Repare que nas situações adversas é que o Senhor revela as coisas mais poderosas do íntimo dele para nós. É nos momentos de mais dificuldade que nós estamos vivendo que o Senhor manifesta a sua glória e se revela a nós. João tem uma visão gloriosa de Jesus Cristo, que lhe revelou o futuro e o encorajou com palavras de esperança. E João, naquele momento que estava vivendo aquele exílio, pôde experimentar da potente mão do Senhor. As revelações recebidas por João se tornaram uma fonte de encorajamento e direção para a igreja, especialmente em tempos de perseguição. Então, queridos, o que o Senhor quer dizer essa noite para mim, para você, é que em tempos de dificuldades, em tempos em que nós estamos passando as maiores e mais tenebrosas tempestades, é que o Senhor vai dar a direção para algo grande que iremos viver. Deus pode transformar situações difíceis em bênçãos inesperadas. Então talvez esse problema que você esteja passando, por mais grande que ele seja, o Senhor pode, nesta noite, hoje, agora, descer com a bênção dos céus para te levantar nessa noite. Aleluia! O nosso Deus é um Deus de surpresas. O nosso Deus é um Deus de novo. O Senhor pode, nessa noite, resolver aquilo que você tanto espera. E como dito aqui, seja na prisão de José,
nas perdas de Jó, na afronta de Davi, no espinho de Paulo ou no exílio de João, vemos que onde menos esperamos, Deus revela a sua grandeza e o seu amor. Por isso, nessa noite eu quero profetizar na sua vida. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida. Eu quero profetizar que esse gigante, que essa afronta, ou que talvez esse exílio interno que você esteja vivendo, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Nós precisamos e vamos confiar em Deus, porque Ele já trouxe a nossa vitória nesta noite. Aleluia, aleluia. Mesmo diante das situações adversas que tentam nos paralisar, tentam nos parar, o Senhor nessa noite vai trazer a nós a vitória. E eu quero orar com você nessa noite, soberano Deus e eterno Pai. Nesse momento, Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos, Deus. E nós recebemos, Deus, e entendemos, Deus, a Tua palavra, Pai. Que mesmo diante de momentos difíceis, de situações adversas, nós sabemos, Pai, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. É o Senhor que vai trazer, Pai, o alívio, o bálsamo, Deus, a provisão para as nossas vidas, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, Deus, e oro para o Teu povo, Deus, em nome de Jesus, Deus, que todo gigante, que toda afronta, que todo exílio, Senhor, que tem se levantado, Senhor, contra os Teus servos, contra os Teus irmãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha cair por terra. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. No mundo busquei-me, mas não preencheu-me. Canções são vazias, tesouro que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto.